Vamos continuar nosso roteiro de 23 dias para conhecer a Bolívia, nesse episódio com as localidades de maior altitude. Para ficar mais fácil visualizar o roteiro dessa segunda parte da viagem, vamos dar um giro no mapa. Depois de conhecer toda a cidade de La Paz, seguimos rumo a Copacabana para conhecer o Lago Titicaca. E depois disso, já aclimatados com a altitude, voltamos para La Paz para fazer o Chacaltaya e o Charquini, duas montanhas nevadas que ficam próximas a La Paz. Dali seguiremos para Uyuni, onde contratamos o passeio para o Salar, conhecendo toda a região até chegar no Atacama, no Chile. No nosso 8º dia de viagem, acordamos cedo, tomamos um bom café da manhã na pousada e seguimos até a portaria principal do Cemitério Geral de La Paz, onde estão os ônibus turísticos para Copacabana, no Lago Titicaca. Em mais um dia normal em La Paz, um trânsito de vans terrível em meio a pedestres e centenas de barracas de ambulantes pela rua. Na estrada para Copacabana, fomos apreciando a belíssima vista do altiplano boliviano. À direita da estrada, a Cordilheira dos Andes, com seus picos nevados, deixaram a gente hipnotizados com tanta beleza. Depois de 1h30 de viagem, já podíamos avistar o lago à nossa esquerda, com vários campos floridos e algumas poucas casas espalhadas pela margem. À medida em que nos aproximávamos do lago, o relevo mais alto já nos dava uma amostra do que estava por vir. A vista pelo alto do lago com a cordilheira ao fundo era simplesmente fantástica. Com 2 horas de viagem, chegamos ao porto de Tiquina. Aqui os veículos atravessam de balsa, enquanto os passageiros seguem de barco até a outra margem. Do outro lado do estreito, uma completa estrutura turística com lanchonete, banheiros, souvenirs e outros comércios disputa a atenção do turista enquanto esperam a travessia do transporte. Já em Copacabana, depois de deixar nossas coisas no hotel maravilhoso, fomos explorar as referências à cultura inca e pré-inca, que são as principais atrações do local, além da paisagem. Esta aqui é a Cara del Inca, que está no caminho para o Cerro Quesanini, onde, além de uma vista deslumbrante do lago e da cidade de Copacabana, também está o Pachataca, que significa lugar onde se mede o tempo. Denominado erroneamente pelos espanhóis de Horca del Inca, essa estrutura de pedra é um observatório astronômico utilizado para determinar estações, movimentos lunares e prever eclipses pelo povo Chiripa, uma civilização pré-incaica. Se não pela parte histórica, apenas a vista daqui já é um bom motivo para encarar a subida da colina. Dali passamos pelo cemitério de Copacabana, onde na entrada uma frase nos lembra da brevidade da nossa vida. Outro ponto de interesse em Copacabana é a Basílica Nossa Senhora de Copacabana. Construída em 1550, sofreu diversas ampliações devido ao grande número de pessoas que a frequentavam, vindas do mundo todo, e conta também com capela aberta para cerimônias ao ar livre, como era costume do povo indígena. Ali nas redondezas, paramos para almoçar uma truta, onde encontramos com pessoas muito simpáticas, e depois descemos para a praia, onde demos de cara com essa alpaca super fofa que atrai os turistas. Daqui saem embarcações para conhecer as Ilhas do Sol e da Lua. E também já está no pé do Cerro Calvário, onde fomos fechar o dia para ver o pôr do sol. O Monte Calvário não tem esse nome à toa. A subida íngreme conta com as diversas estações que representam a Paixão de Cristo e no alto, além de várias esculturas, também tivemos a melhor vista de toda a cidade,
onde pudemos ver a colina que subimos mais cedo, o porto e, ao fundo, um belo pôr do sol no território peruano. Nono dia de viagem, descemos direto para o cais, onde o barco nos levaria para fazer o passeio de dia inteiro pelas Ilhas da Lua e do Sol. O clima estava meio carrancudo no início do dia, deixando o lago bem cinza. Enquanto o barco seguia, as gaivotas nos acompanhavam com voos rasantes. No início, passamos direto pela Ilha do Sol e seguimos para a Ilha da Lua. Chegando lá, pudemos ver o quanto as águas do lago são cristalinas. O cais da Ilha da Lua fica no lado oposto, voltado para a Cordilheira Real. A principal atração aqui é o Templo de las Virgens, um sítio arqueológico da sociedade inca que tem várias versões quanto ao seu propósito. Há relatos de virgens que eram reclusas aqui para adorar o Deus Sol e posteriormente eram sacrificadas na Ilha do Sol. Outros relatos indicam esse templo como um cemitério de mulheres de uma casta superior dos incas. De todo modo, é possível andar pelos corredores bem preservados e também pelo salão onde eram realizadas as cerimônias. Como tínhamos 1 hora para visitar a ilha, decidimos subir até o topo para ver a vista. Lá de cima, temos vista para Yampupata à esquerda, a margem peruana ao fundo, a Ilha do Sol à direita e os Andes do outro lado. No meio da subida, encontramos essa lhama fofa e fomos interagir com ela. Já na Ilha do Sol, aportamos na Praia das Sereias e subimos até o labirinto de Tincana. Aqui existe uma fonte que acreditam ter propriedades rejuvenescedoras para quem bebe suas águas. Essas ruínas mostram um pouco da arquitetura inca, com salas interconectadas por múltiplos corredores, fazendo o complexo parecido com um labirinto. Essas ruínas foram cultuadas como local de nascimento dos primeiros incas, Manco Cápac e Mama Ocllo, filho e filha de Viracocha, o deus criador. Das ruínas, temos um visual incrível da Praia das Gamelas. Logo acima está a mesa cerimonial que era usada para sacrifícios humanos e de animais. E logo à frente está a Pedra do Puma, o Titicaca, daí o nome do lago. Acreditava-se que Viracocha, o deus Sol, havia nascido detrás dessa rocha. Isso deve ser verdade todos os dias, já que atrás da rocha está o leste. Nos separamos do grupo e seguimos a pé rumo ao sul da ilha. Existe uma estradinha de pedras que atravessa a ilha de norte a sul, e poucas pessoas se atrevem a percorrê-la. Agora que o tempo estava mais aberto, do alto da ilha tínhamos uma vista grandiosa desse maravilhoso lago azul. Difícil acreditar que esse enorme lago, que mais parece o mar, está na verdade a 4 quilômetros de altitude. Quase todo o trecho é bastante árido e de sombra inexistente. Não recomendamos fazer essa trilha em apenas um dia como fizemos, pois é uma longa caminhada e não dá para curtir bem as coisas que tem no meio do caminho. Ali embaixo está a comunidade Chalapampa, onde existe um museu para se visitar. Não pudemos ir até lá, porque estávamos com tempo curto. Do topo da ilha, o lago some de vista atrás de nós e temos um visual incrível ao redor da comunidade Chala, logo à nossa frente à esquerda.
Seguimos caminho em passo acelerado e um pouco mais à frente, a trilha passa por um trecho arborizado com uma sombra valiosa para descansar um pouco do sol. Nesse ponto, já estávamos além do meio do caminho até a comunidade Yumani, que era nosso destino. No caminho, encontramos com 2 mochileiros que também seguiam para Yumani. Já quase no fim da travessia, passamos pelo Porto Rapapi e a comunidade Yumani estava logo à frente. Um jovem e uma cholita seguiam pelo nosso caminho. Quando finalmente chegamos a Yumani e descemos para o porto, acabamos descobrindo que nosso barco combinado não estava lá e tivemos que desembolsar um transporte privado. No caminho de volta para Copacabana, passamos pelo Templo do Sol, que não tivemos tempo de visitar. E nos restou apreciar a vista até que chegássemos em Copacabana novamente, já no finalzinho da tarde. Depois de tanta caminhada, terminamos o dia com uma pizza e fomos descansar. Até sermos acordados às 3h30 da manhã. Nosso 10º dia de viagem foi mais um dia de trajeto. Depois do café da manhã, demos um giro por Copacabana, passando pelo cais, pelas estátuas de Manco Cápac e Mama Ocllo, tidos como filhos de Viracocha, e em seguida pegamos o transporte de volta para La Paz. Nos despedimos dessa linda vista do lago com as montanhas ao fundo. De volta à travessia de Tiquina, uma quantidade enorme de gaivotas procurava alimento. Foi nesse dia também que experimentei a deliciosa Inca Kola. Para quem não conhece, tem gosto de comprimidos de vitamina C efervescente. E seguimos estrada fora admirando a beleza das montanhas da Cordilheira Real, parte da Cordilheira dos Andes. Já de volta a La Paz, tivemos que fazer uma pausa para lavar as roupas que se acumulavam sujas e depois demos uma volta pelos shoppings de La Paz. Experimentamos o cunhapé, que é uma versão do nosso pão de queijo, e encerramos o dia com uma pizza com o nosso amigo Victor, que nos acompanhou na viagem até ali. 11º dia. Começamos seguindo ao sul de La Paz para conhecer o Vale de la Luna. Desde a estrada já vimos que toda a região é formada de arenito, o que propiciou a formação desse parque pela ação da chuva e vento. Esse sítio arqueológico, de aproximadamente 250 mil metros quadrados, foi formado inteiramente pela ação da natureza, sem intervenção humana. Não só a área visitável, mas todo o seu entorno. Várias passarelas foram montadas para guiar os turistas sem prejuízo às formações. Fomos por agência, mas também é possível chegar aqui por conta própria. A entrada era de 15 bolivianos. Dos pontos altos é possível ver como a expansão imobiliária avança mesmo num solo tão frágil. É preciso tomar cuidado para não estragar as formações sensíveis que cercam a trilha.
Normalmente, com o guia, o passeio dura cerca de 1 hora, o que achamos suficiente. Algumas formações, de tão curiosas, têm nomes próprios. É interessante ver como esse lugar se parece com o que vimos na divisa de La Paz com El Alto. De lá, subimos novamente para o norte de La Paz, para o ponto mais elevado de toda a nossa viagem, o Monte Chacaltaya. Para fazer esses passeios juntos, é importante se preparar para uma grande mudança de temperatura, porque o Vale de la Luna é bem quente e seco, e o Chacaltaya é abaixo de zero e úmido. Ao fundo da paisagem, temos sempre vista do Huayna Potosí, o pico mais alto da região. Embora a paisagem do Huayna Potosí estivesse deslumbrante, no Chacaltaya à nossa frente não havia muita neve, mas estávamos empolgados mesmo assim. No caminho, tem uma parada para apreciar o visual do Huayna à esquerda e o Chacaltaya à direita. Grande parte do percurso é feita de carro, e o único trabalho que você tem é mesmo de apreciar a vista. No meio da subida, vimos uma família fazendo oferendas a Pachamama, como falamos no primeiro episódio. À medida em que avançamos na altitude, a estrada vai ficando mais estreita, e também sem proteção alguma. Dependíamos aqui da destreza do motorista. Nossa subida de carro termina no abrigo do Clube Andino, que está a 5.300 metros acima do nível do mar. Dali começamos uma caminhada para ganhar mais 135 metros de altitude até o topo. É importante fazer essa caminhada com calma, porque realmente falta oxigênio a essa altitude. Dali já era possível ver o quanto estávamos mais alto que a cidade de El Alto, a 4.095 metros de altitude. No meio da subida, começaram a aparecer os primeiros sinais de neve. Já na reta final, vimos que havia neve apenas na crista à esquerda do pico. Como estávamos andando mais rápido que o grupo, aproveitamos para ir até lá brincar um pouco e aí retomamos nosso ataque ao cume. Lá do alto temos vista do Charquini, do Huayna Potosí, o Lago Titicaca, El Alto no altiplano e La Paz naquela depressão. Hora de comemorar nosso feito a 5.435 metros do nível do mar. Hora então de descer a montanha até a van que nos levaria de volta. No estacionamento, esse restaurante abandonado bem na beiradinha do barranco super fotogênico espera os visitantes. Antes de ir embora, no abrigo ofereceram também um chazinho quente bem gostoso e fomos embora descansar para a aventura do dia seguinte. No 12º dia, tomamos nosso café da manhã e seguimos novamente para as montanhas ao norte. Dessa vez, o Huayna Potosí estava mais limpo.
No caminho, encontramos um grupo de lhamas e alpacas. Ficamos ali um tempo observando o comportamento delas e o banho de poeira. Durante a subida, vimos vários outros rebanhos pelas margens da estrada. Fizemos mais uma parada no cemitério de Milune. Ele tem grande importância histórica porque ali abriga os restos mortais dos mineiros massacrados pelo exército em 1965. Esse massacre aconteceu porque o exército veio tomar a mina Milune e acabar com a rádio Huana Potosí, tendo em vista que fazia oposição ao governo e emitia mensagens dizendo que não temiam ataques contra a mina. Além da importância histórica, também há importância arquitetônica. As tumbas se parecem com o acampamento mineiro em que os trabalhadores viviam, e seus familiares queriam que descansassem em lugar semelhante ao que viveram. Todas elas também estão voltadas para onde o sol se nasce, que na cultura aimara simboliza a vida. Também há sepulturas em forma de barco com o propósito de despedir das crianças que morreram tragicamente no massacre. Enfim, chegamos no início da trilha para a Laguna Charquini. O Charquini estava bem mais nevado que o Chacaltaya, mas não subiríamos até o cume. Ao longo da caminhada, seguimos o curso de um córrego de degelo. A caminhada de subida até a laguna tem aproximadamente 1,5 km. O tempo estava bem fechado nesse dia. Devido à altitude, às vezes fazíamos algumas paradas para o grupo reaver o fôlego. Quando estávamos chegando na laguna, uma forte chuva vinha em nossa direção, mas para nossa surpresa, ao invés de água, começou a cair neve! A Laguna Esmeralda é simplesmente maravilhosa e aproveitamos para tirar muitas fotos. Repentinamente, a chuva congelada aumentou a intensidade e a experiência me fez ficar muito empolgada. Nem precisa se juntar, tá caindo tudo e pulando. No caminho de volta, tudo que estava cinza de repente ficou branco de neve. Até meu cabelo ficou todo nevado. Mas agora é hora de nos despedirmos da neve e no dia seguinte seguir para o salar. Como o passeio terminou por volta de 14 horas, ao voltarmos para La Paz, ainda deu tempo de dar uma volta pelo centro para se despedir das belas construções históricas, do trânsito caótico, da comida típica como esse silpancho, que quase dá para ver do outro lado de tão fino, e assistir um espetáculo na Praça de São Francisco, onde estavam acontecendo umas 4 coisas ao mesmo tempo. Vamos ver se vai sair isso, né?
porque llegó el general. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van matar pues tu pum pum no me puede matar. Ay mamacita, porque soy un general, digo que jala para adelante, digo jala para atrás. Tu pum pum, digo se... Passamos a noite seguinte viajando para Uyuni. Esse, desde o início, era nosso principal objetivo na viagem à Bolívia. Uyuni é uma cidade que nasceu como ponto central de distribuição de trens que carregavam estanho, prata e ouro para o porto de Calama, no Pacífico. Por isso, por todos os lados se vê referências ferroviárias. O esgotamento dos minerais na década de 40 e as subsequentes revoltas populares para a tomada dos recursos minerais inviabilizaram o escoamento de minerais por esse corredor e o maquinário ficou abandonado no que hoje é conhecido por cemitério de trens. Esse é a primeira parada para quem vai fazer a excursão pelo salar. Durante cerca de 40 minutos, você tem a liberdade para explorar, escalar, fotografar, se divertir da forma que quiser. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Para sufrir, yo no he nacido para sufrir. Para sufrir, yo no he nacido para sufrir. Como em toda a Bolívia, Uyuni também tem poucos imóveis com fachadas acabadas. Dali saímos rumo ao salar. À medida em que nos aproximávamos, a paisagem já ia mudando para essa grande planície. A diferença é de apenas 1 metro entre o ponto mais elevado e o ponto mais baixo do salar. Fizemos mais uma parada para receber uma explicação sobre o processo de beneficiamento do sal pelas cooperativas. Em frente à cooperativa, vimos essas esculturas bem legais de sal. A produção é bem modesta e de forma manual, e atende apenas o mercado nacional. Finalmente entramos nesse enorme tapete branco que vai até o horizonte. Nossa próxima parada foi os Olhos do Salar. São vários olhos d'água que brotam bem no meio do sal. A água é extremamente salina, de forma que se você coloca a mão, já tira ela da água empanada de sal. Aqui também tem vários fotógrafos fazendo imagens bem criativas dos turistas por um custo. Seguimos nosso caminho salar adentro. Interessante notar as formações hexagonais que se formam no chão devido à reação em cadeia, em que a água menos densa sobe pelo meio, evapora, fica mais densa e desce pelas laterais das células, formando acúmulos de sal nas bordas. O Salar de Uyuni também recebeu o famoso Rally Dakar, e um monumento de sal foi erigido aqui quando da realização do maior rally do mundo em 2016. Pertinho dali, em frente a um restaurante, está a Praça das Bandeiras, com diversas bandeiras do mundo inteiro. Aqui vimos bandeiras do Brasil e também do nosso estado, Minas Gerais. Aproveitamos a parada para usar o restaurante, cuja estrutura é inteiramente feita de sal, inclusive muitas das esculturas feitas ali dentro. Tivemos 1 hora de descontração e bate-papo entre os ocupantes do veículo em que estávamos. Depois do almoço, seguimos até uma área alagada do salar. Aqui eu pude realizar um antigo sonho de conhecer esse espelho infinito, onde o céu encontra o chão e se confunde até onde está o horizonte. Aqui não tem muito o que dizer, apenas curtir as imagens mesmo. Así cantando vivo feliz, yo no he nacido para sufrir. Así cantando vivo feliz, yo no he... Saindo daqui, seguimos para um lugar seco,
para que pudéssemos aproveitar de outra forma. O que se tem para fazer o dia todo no salar, além de apreciar a paisagem única, é ser muito criativo e aproveitar o terreno super plano para tirar as fotos mais divertidas que puder. Lindo moreno soltero y sincero, lindo moreno soltero y sincero, lindo moreno soltero. A tarde já estava caindo e seguimos para outra borda do salar para ver o pôr do sol. Em vários locais, podemos ver os padrões hexagonais que expliquei mais cedo. Já na saída do salar, paramos para assistir o espetáculo do fim de tarde. Todos os veículos se aglomeram aqui no fim da tarde para que as pessoas possam se despedir do salar e assistir essa cena. Seguimos para dormir num hotel feito inteiramente de sal, das paredes aos bancos, mesas, cama e piso. Às 6h40, acordamos na nossa cama de sal. Tomamos café e saímos bem cedo para fazer o percurso de San Juan até a Laguna Colorada. A paisagem no segundo dia não é branca como no dia anterior, mas ainda dá para ver que se trata de um deserto de sal. Enquanto acelerávamos pela planície, uma montanha mais imponente que a outra se erguia ao nosso redor. Pela manhã, as nuvens se concentravam apenas nos topos das montanhas. Ao longo do percurso, a paisagem dos Andes não cansava de nos surpreender. Na altura de La Carilana, paramos para fotografar a linha de trem que levava as riquezas bolivianas vindo do Uyuni para o porto de Calama. À esquerda, o vulcão Olagüe. Seguimos até mais próximo dele, onde tem uma lanchonete e um mirante. A lanchonete é fácil de ver na beira da estrada. Uma pequena trilha nos leva a um local rochoso ótimo para fotos. As primeiras horas da manhã desse dia, passamos admirando a paisagem quase inteiramente andando de carro. No caminho, vimos alguns guanacos selvagens pastando. Logo à frente, finalmente chegamos à Laguna Cañapa. Um lago cheio de flamingos, cercado de montanhas, que recebe água de degelo do Calejón Cañapa, aquele ali à direita do lago. Ficamos um bom tempo observando o comportamento dos flamingos.
A meia hora dali está a Laguna Hedionda. Com uma população ainda maior de flamingos, a coloração da água é bem leitosa e diferente da anterior. É difícil cansar de admirar esses animais vivendo na natureza, como tem que ser. E ainda tem o reflexo das montanhas na água compondo a paisagem. Depois de algumas fotos, fizemos aqui nossa parada para almoço. Seguindo em frente, mais um vulcão na divisa da Bolívia com Chile se espelhava na Laguna de Charcota. Continuávamos colecionando lindas paisagens enquanto nos dirigíamos ao sul da Bolívia, beirando a fronteira com o Chile. Passamos por um longo trecho altiplano, no qual as montanhas ao fundo pareciam pinturas. Alguns animais também eram sempre vistos na margem da estrada. De repente, passamos por um trecho que exigiu tanto do carro quanto do motorista as habilidades 4x4. Quando caíamos novamente no altiplano, mais e mais montanhas na paisagem. O sol explorava as frestas nas nuvens, dando vários tons de marrom. Por volta de 14 horas, chegamos no deserto de Siloli. É aqui que fica o Cânion das Biscachas. Fizemos uma parada aqui para explorar o cânion e apreciar a vista. Apesar da aparente falta de vida, é como olhar para um cenário forrado de tecido. Essa aqui é a biscacha, o animalzinho que dá o nome ao cânion. É como se fosse um coelho, mas com um rabo bem comprido. Um pouco mais à frente, chegamos na Árvore de Pedra, um monólito natural formado pela erosão causada pelos fortes ventos da região. Aqui também há outras formações interessantes para serem exploradas. Continuamos rumo ao sul para nosso último destino do dia. A Laguna Colorada, com seu tom avermelhado, é assim por causa dos sedimentos vermelhos e pigmentação de algas. A água faz um belo contraste com as ilhas de sal bórax bem branquinhas. Muitos flamingos também vivem ali se alimentando dessas algas que trazem a pigmentação das suas penas. Ali perto, seguimos para o nosso abrigo para um jantar e descanso. No 15º dia, acordamos de madrugada para chegar ao alvorecer em Sol de Manhana, um local de manifestações geotérmicas como fumarolas, geysers, fontes termais e piscinas de lama quente. Nossa maior diversão foi brincar nas fumarolas. A fumaça é quente, mas não o suficiente para queimar.
só muito mal cheirosa devido ao enxofre. A atividade vulcânica aqui é devido ao encontro das placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana, que também provocou a elevação dos Andes. Só nessa região há cerca de 50 vulcões que estiveram ativos nos últimos milhares de anos. Desde a crise do petróleo de 1973, há pesquisas para geração de energia geotérmica nessa região, e pouco avanço ainda foi feito. Contudo, esse é um dos principais focos de prospecção geotérmica da Bolívia. A cerca de 4.900 metros de altitude, aqui faz muitíssimo frio, apesar da fumaça quente. Nossa próxima parada foi nas termas de Polques. Na borda desse lago termal cheio de flamingos, foram construídas 2 piscinas e uma estrutura de vestiários para que a gente possa aproveitar essa água quentinha, mesmo num clima gelado. O valor era de 20 bolivianos quando fomos. Além de tudo, é um lugar de beleza ímpar e não íamos sair dali antes de tirar muitas fotos. E claro, aproveitar muito essa água deliciosa. Desse ponto em diante, seguimos de carro apenas os que iam atravessar para o Chile para fazer o Atacama. Os demais permaneceram esperando nas termas. Ficamos maravilhados com as montanhas que apareciam à nossa frente, de forma que nem sabíamos que eram também uma atração turística muito especial. Este é o deserto de Salvador Dalí e está dentro da Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, no sudoeste da Bolívia, já quase na fronteira com o Chile. Ele é conhecido por esse nome por lembrar as pinturas surrealistas de Salvador Dalí, um famoso pintor espanhol. Há relatos que ele teria pintado exclusivamente essas montanhas em um de seus trabalhos. À medida em que avançávamos rumo à fronteira, o vulcão Licancabur aparecia na paisagem. Guarda esse nome porque ele vai fazer parte da paisagem pelos próximos dias enquanto estivermos no Atacama. Nossa última parada foi nas lagunas Verde e Blanca, que já são bem ao lado do posto da aduana. Aqui nos despedimos do nosso motorista Nelson e seguimos viagem para São Pedro de Atacama, no Chile, onde almoçamos e começamos a nos acostumar com as notas de milhares de pesos. Mas isso é história para outro vídeo. Na próxima parte, vamos falar das maravilhas que vimos no deserto de Atacama, no Chile, o deserto mais seco do mundo. Será? E também nosso retorno para a Bolívia para conhecer Sucre, a cidade branca. Até o nosso retorno a Santa Cruz de la Sierra, onde tudo começou e vai terminar. Até o próximo episódio! Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou.